19 horas. Prezados e queridos irmãos, confreiras e confrades, meu cordial boa noite, com muita paz e saúde. Estamos iniciando mais uma reunião de estudos e, para nos preparar, vamos passar a palavra a Caule, que é e a netinha dele, né, para que eles possam fazer a prece inicial. Mas antes, irmão, passamos a palavra a Sinaide para que ela possa ler a mensagem. Sinaide. Boa noite a todos. O exórdio, né? A leitura do livro hoje é do livro Vida Feliz, ditado por Joana de Ângeles e a psicografia de Divaldo Franco. É o item 35. Reserva algum período do teu tempo ao serviço sem remuneração, à caridade fraternal, à ação em favor da comunidade. A hora vazia é sempre espaço mental perigoso. Oferece ao teu próximo alguma sociedade ou agremiação que se dedique à benemerência, à construção de vidas. Pequenas ajudas produzem os milagres das grandes realizações. Jamais te expuses a esse mistério e ajuda desinteressada na vida. Há muita aflição esperando socorro e compreensão. Kelni? Oi, não. Podemos começar? Sim. Vai, já. Começa com o Pai Nosso, vai. Pai Nosso, que estás Vamos assim, vai. Pai Nosso, no no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom, prontinho, Sonaide, com você. Assim seja. Adson está entrando, ele está com a internet um pouquinho lenta. Então, aguardamos um minutinho, que ele está chegando. Iniciamos depois, né? Depois boa noite. Eu não posso assistir agora, mas eu já salvei para assistir mais tarde. Será que vai dar certo? Se hoje Alberto conseguir gravar, depois ele publica, viu? Porque aqui não costuma ficar salvo diretamente, não. Só fica salvo quando alguém grava. Aí Alberto hoje, se der tudo certo, ele gravar, depois ele coloca o link que é do YouTube. Você também pode procurar Sala de Estudos Chico Xavier. Tem vários estudos lá já gravados. Viu, dona Célia? Qualquer coisa, a senhora pode entrar lá que, se der tempo, der tudo certo, se Deus quiser. Então, Alberto já pode usar a palavra, né, Sinaide? Apresentando. Obrigada, muito obrigada. Por nada. Estão me ouvindo? Está me ouvindo, Sinaide? Senhor Mário, diga. Já podemos passar a palavra a São Alberto, né? Para que ele possa apresentar o facilitador da noite, né? Apenas faltou de que nós somos meros instrumentos, não é? Para agir na providência de Deus. Bom, então, antes de mais nada, peço desculpas pela demora, mas é assim, internet é uma coisa, uma caixinha de surpresas. Tudo certo. 10 minutos antes, travou o computador. E aí eu tive que me virar aqui com o celular. Estou falando aqui do celular, mas é assim mesmo, né? Como diz na TV, ao vivo é diferente.
Quando é gravado, é outra coisa. Mas é uma grande satisfação reencontrar os amigos de Pernambuco. Como disse o nosso amigo Alberto, nós prestamos este trabalho satisfatório, esse trabalho feliz em outros centros da federação, na Bahia, em Minas, Brasília, e com muita satisfação que nós começamos a servir aos amigos de Jesus, o Nazareno. E nesta noite que temos assim este retorno, não é, à nossa egrégora, nós vamos falar por conta de mais um capítulo do livro Contos e Pontos, psicografia do nosso querido Chico, ditado pelo irmão X. E nesse capítulo 19, intitulado Entusiasmo e Responsabilidade, vamos iniciar contextualizando a história. Vamos iniciar reproduzindo-a de uma forma muito simplificada, mas introduzindo esse tema tão humano, eu diria humano, porque, para falar bem a verdade, amigos, eu me reconheci nele. O texto fala da personagem Aureliano, que era, como grande parte de nós, espírita convicto, feliz em dizer-se espírita, e que não perdia sessões mediúnicas, e que era assíduo e grandemente falava sobre as coisas espíritas, inclusive para com a sociedade. Queria ver o espiritismo não apenas no coração, queria ver o espiritismo na política, na filosofia e em outras áreas, não é, da vida humana. Certa noite, quando, desdobrado pelo sono, um de seus mentores buscou o entendimento com ele, naturalmente satisfeito de sua postura convicta a respeito de como se colocava à disposição dos amigos espirituais para assumir esta responsabilidade, por que não esta alegria de difundir a doutrina que Jesus nos enunciou, este mentor falou sim para ele que estariam reservados locais de grande afirmação superior. Sim, estaria esperando pelo trabalhador que trabalha o salário do suor. E ele grandemente se satisfez. No entanto, como é de se esperar dos amigos espirituais que são adultos, trabalhando conosco, que somos as criancinhas de Deus, ele explicou para o Aureliano também que não é possível na criação haver mérito sem trabalho. Ou seja, seria necessário que ele se desvencilhasse das sombras em seu coração. Que ele mudaria, melhor dizendo, de conduta. Que ele deixaria certos hábitos para, transformando-se, transformar o mundo. O que, naturalmente, causou certa estranheza para o nosso personagem. Porque, como nós mesmos sabemos, vemos sempre o lado do ônus.
ou melhor, dos bônus, não é? Deixando para o ônus descobrir-se depois. E assim foi com nossa personagem. E dizia para todos: sou espírita. E quando acordou, depois desse choque de realidade com o seu amigo espiritual, diz o texto, escrito pelo irmão X, que ele acordou diferente. Acordou mais ansioso. Acordou com uma outra face. E quando perguntado se era espírita, disse ele: em verdade, eu quero ser espírita. O que muda tudo, não é? Muda tudo. Porque, finalizado o texto, dito nas minhas palavras simplificadas, a postura do Aureliano confunde-se, muitas vezes, com a nossa própria postura na vida. Não apenas nas agremiações religiosas, mas na vida como um todo, porque tudo é progresso na nossa vida. Não apenas na religião, não apenas na filosofia, no trabalho, que é a vida social, na família, que é a vida íntima, ou até mesmo na postura de nós para conosco, que é a nossa vida pessoal, o nosso germenzinho, não é? Do nosso coração. Então, meus amigos, dito que a personagem somos nós, quando nos deparamos com as nossas vontades, as nossas projeções de mudança, mas que muitas vezes não sabemos fazer contas e só calculamos mais e vezes. Não sabemos calcular, dimensionar, nos preparar para o menos e para o divisor, não é? Então, o personagem estava entusiasmadíssimo no começo. Ele, quando estava observando o quanto ganharia, o quanto se beneficiaria, o quanto se satisfaria com a vida próxima aos amigos espirituais, disse: sou espírita. E estou falando aqui para convictos espíritas ou para simpatizantes espíritas, não é? Então, Aureliano, que batia no peito satisfeito, defrontado com o trabalho, defrontado com a charrua que precisa romper a terra pedregosa de seu próprio coração. Porque é assim, né? Cada um precisa cuidar de si. E com Aureliano não foi diferente. O próprio mentor disse que ele precisaria mudar, transformar-se, agir de forma diferente de seus hábitos. E aí a coisa pega, né, gente? Porque enquanto estamos calculando ganhos, é uma coisa. Mas quando começamos a calcular o custo para que troquemos esse custo
pelos ganhos, aí começamos a perceber melhor o custo-benefício, ou melhor dizendo, começamos a perceber melhor o negócio, como ele é. Seja ele material ou moral. Porque existe um ganho e uma perda na coisa moral também, sabiam? Para que você tenha a alegria, o benefício, a satisfação de viver com Jesus, você pode fazer o que quiser na terra? Pode, né? Pode, mas não deve. Por quê? Porque o Cristo, como sabemos, como professor, como mestre que nos aconselhou a agirmos como homens de bem. A agirmos como pessoas conscientes de que existe um caminho. Existe. Existe uma rota. Existe um percurso que é diferente entre nós, mas é igual se comparado ao destino. Todos nós caminhamos em direção a Deus. Todos nós. Uns pela direita, outros pela esquerda, outros pelo meio. Como se fosse política, né? Cada um toma seu partido. Pena que o objetivo desses partidos que nós vemos por aí não sejam um só, como o é a política, né, entre aspas, das coisas divinas. E qual seria, gente, essa política? Chegar a Deus. Então, para chegar a Deus, é preciso, sim, é preciso pisar nos degraus do progresso. E era o que o Aureliano não estava preparado. Ele não queria? Não, ele queria. Ele queria. Tanto é que, satisfeito que estava, fazendo as continhas de ganho, dizia: sou espírita. Porém, os degraus. Aos degraus. Ele precisava pisar nos degraus. E quando foi necessário pisar no degrau da reforma íntima, da mudança de pensamentos, da transformação dos hábitos, ou pelo menos cá entre nós, do esforço pessoal, a coisa mudou. E eu simplifico, amigos, falando pelo menos, de esforço pessoal, porque mudar a ponto de merecer é outra coisa. Quer que eu prove? Eu provo. Nós, como disse, que estamos matriculados na escola da Terra. Eu tô aqui ainda na alfabetização. Eu acho que eu pulei aí para o primeiro ano. Vamos dizer que eu tenha pulado para o primeiro ano do ensino básico. Atenção. E estou aprendendo no meu coração, ainda egoísta, porque me reconheço, em mudança como diz um certo amigo para mim, a cobra mudando a casca, mudando de casca, né, de pele, eu preciso fazer concessões com aquilo que me dá prazer. Porque é aí que está o problema, não é? Na verdade, não é aí que está o problema. Nós sentimos satisfação em ser, estar, manter-nos
como estamos. Nos hábitos que estamos. Veja bem, eu não falei que somos, eu falei que estamos. Porque quem é, está. Quem, no entanto, está no sentido da não permanência, muda. Como esse amigo que disse que eu sou esta serpente que muda para... Deixa eu ver, gente. Podia ser uma coisa mais... Uma comparação melhorzinha, né? Talvez a borboleta que vira alguma coisa, mas ele foi logo abatendo a presa. E se não estamos imbuídos de sentimentos que podem nos fazer transformar, aí sim eu seria esta serpente que ele falou. E coisa que o Aureliano, do texto que nos descreve tão bem, percebeu. Então, é uma questão de resistência, não é? Se o homem como dizer, agredido, se o homem é tentado, se o homem é tentado e tem resistências morais, ele tira uma nota 9 na prova. Mas se esse homem, amigos, é como nós outros, e que muitas vezes tira, vamos dizer que a gente passa com 6, vamos dizer. Alguns não, alguns passam com 7, outros passam com 9 também. Mas a média da humanidade é passar na recuperação, né? Eu sei que vocês não sabem o que é isso, porque eu sei que aí em Pernambuco só tem gente estudiosa. Mas nesse estudo moral de que somos defrontados na vida, muitas vezes passamos depois de reconhecer que perdemos. Perdemos, voltamos atrás, temos a humildade de reconhecer que falhamos, e aí temos uma nova chance. E dessa vez, se o esforço for suficiente, não seremos aurelianos. Seremos os Adsons, os Albertos, os Adalbertos, os Keune, os Sunaide da vida. E, depois de cair, levantaremos para acertar. E assim começamos a pisar nos degraus. Que o trabalho, amigos, nos força. Lei de trabalho. Lei de trabalho. Então, como o trabalho é uma lei da natureza, Aureliano não poderia furtar-se. E não poderia apenas ir para o centro, sorrir para os espíritos. Ele precisaria, ao voltar para casa, continuar com seu coração sorrindo. Andando na estradinha que Jesus andou para sinalizar o caminho para nós. Então não adiantou o Cristo ter se esforçado tanto, porque houve esforço, viu? Houve muito esforço. E não seria suficiente o Cristo, além de ter sinalizado com um holofote. Sabe aquele holofote do Batman? Que o Batman coloca a inicial e que toda Gotham City vê? Não foi suficiente para o Cristo. Porque nós outros
Em vez de olharmos para cima nas nossas vidas, buscando a Deus, muitas vezes olhamos para nós mesmos. Ou olhamos para baixo de nós. Aí fica difícil, né? Porque lei de trabalho, tem que trabalhar. Ação e reação, trabalho e mérito, trabalho e salário. Como ter o salário sem o trabalho? Seria uma grande injustiça no universo, não é? Então, amigos, como disse, nós que estamos no primeiro ano aprendendo o que é o amor, o que é o perdão, o que é o recomeço depois de cair, ralar o joelho e chorar. Nós estamos aqui nos esforçando para sermos este homem novo, em vez de desistir, em vez de entregar-se, como Aureliano o fez. Então, entusiasmo é importante. Sim, entusiasmo é fundamental, eu diria. Mas entusiasmo para começar sem a preparação para a jornada é perda de tempo, não é? Pense bem. Se nós vamos... e só um parêntese, viu, gente? Está entrando, passando pela minha rua aqui, uma novena. Os alto-falantes estão um pouquinho altos, então queiram-me, por favor, me perdoar. Vamos aproveitar o embalo de Jesus em todos os lugares, né? Então, ao embalo de Maria e de seus sons, imaginemos que nós estamos numa viagem e somos um carro que vamos fazer uma viagem. Nós precisamos o quê? Olhar o carro, olhar as rodas, nos preparar, porque em verdade nós não sabemos o que vem de lá para cá. Por mais que você conheça a estrada, por mais que seja conhecida a estrada entre Pernambuco e Bahia, você não sabe se depois da curva vem um caminhão mal intencionado ou que não tem a preparação que você tem, não é verdade? Então nós temos que fazer a nossa parte, andar devagar, dentro do limite de velocidade da via. E o problema é que nós, amigos, queremos andar além da velocidade do que a estrada permite em nossas vidas, não é? Queremos fazer, agir, submeter os outros trafegadores da mesma via que nós. E começamos a cortar os carros, começamos a dar fechada. Aí na Bahia fala assim, viu, gente? Dá fechada. E para frente do outro carro, né? E isso causa consequências. Isso causa problemas. Cria um distúrbio na estrada. E somos penalizados porque nessa vida, como diz os Espíritos, como diz Joana, viu, gente? Para melhor lembrar, aqui não tem bagunça, não. Aqui não tem bagunça, não. Parece que a vida é uma estrada onde não tem, como dizer, guardas, né? Mas, ó, não existe caos na Terra. Caos no sentido de não haver governantes, não. Não existe. E os Espíritos nos alertam disso, para que não sejamos nós o carro que, ao chegar no pedágio,
ao chegar na polícia rodoviária da consciência, nós sejamos obrigados a pedir que não continuemos a jornada e paguemos certas multas. Será que fez sentido, amigos, essa analogia? Então, o trabalho com a devida preparação é uma exigência do progresso. E o Aureliano, que pode muito bem ser nominado como muitas e muitas e muitas pessoas bem intencionadas, atenção, bem intencionadas, mas que não observaram, não se preocuparam com o depois. E o depois sempre chega. O depois sempre chegará. Graças a Deus, o depois sempre chegará. Então, que fazer para avançar? Um exemplo é esse que estamos fazendo aqui. Estamos num domingo, veja bem, atenção, num domingo, enquanto que as pessoas estão agremiadas, ainda se abraçando. Teve jogo hoje, eu nem sei direito. Teve jogo? Ainda no calor do jogo, né? Ainda preocupando-se com outros assuntos que não são edificantes. Não estou falando que jogo não é edificante, não, porque eu sou torcedor do Internacional. Eu estou falando que nós exageramos. Exageramos. E neste exagero nos perdemos. Porque existem outros assuntos que deveriam ser o nosso foco. Mas, para o homem da terra, muitas vezes isso não acontece. Não é, amigos? Não é assim que acontece? Então, o entusiasmo, a expectativa positiva, isso não é, como disse, não é apenas um detalhe, é algo necessário em todos os aspectos da vida. Porque se no Evangelho encontramos situações onde o Cristo chorou, muito mais, em grande número, encontramos situações onde o Cristo foi positivo. Onde o Cristo olhou para o melhor lado da situação. Onde o Cristo nos freou o ímpeto de buscar sempre o lado mais próximo do nosso coração, que é aquele lado muitas vezes mais negativo, para confiar em nós também. Mas para confiar em Deus. E não apenas falar que confiam. Mas como? Adson, você me deixou confuso. Eu digo todos os dias que eu confio em Deus. Eu digo. Eu oro e me entrego a Deus. Mas você reclama, não é? 2 minutos depois você diz: ai, meu Deus, eu acabei de orar, mas essa topada, eu não merecia essa topada que eu acabei de ter. Meu dedo está sangrando. Verdade, o dedo está sangrando. Mas lembra que nós escolhemos a andar por caminhos que nem sempre são os melhores? Então, faz sentido o dedo sangre mesmo. E o dedo de Jesus, com aquelas sandálias de couro cru, nada parecidas com as amaciadas dos dias de hoje. Porque não tinha indústria, não é? Naquela época, a indústria, como conhecemos, só veio 18 séculos depois. E os dedos do Cristo andavam. E faziam o que tinham que fazer.
E os discípulos que estavam aprendendo a virtude vivida pelo professor, sangravam também os seus pés. Porque nós então, amigos, porque nós então não aceitamos certas condições em nossa vida para ao ver o nosso dedinho sangrar, pelo menos não reclamemos tanto e busquemos ver como o Cristo via e vê as coisas difíceis, olhando pelo melhor ângulo. Vocês estão lembrados que, andando com 2 discípulos na estrada que ia para certa localidade, o Cristo viu o cachorro morto. E os discípulos sentiram aquele odor pútrido da carne em decomposição e se queixaram. Olha, que fedor, não sei. Não, eu estou falando com as minhas palavras. Mas o Cristo, que também tinha nariz, preferiu, em vez de comentar sobre o odor, comentou sobre os dentes do cachorro, dizendo que aqueles dentes eram bonitos. Olha, mudança de hábito, não é? Então, o entusiasmo, essa entrega que ainda estamos aprendendo a fazer e que exercitamos como estamos fazendo agora é mudança de hábito. É. Estar aqui ouvindo esse amigo que também cai e que, se vocês vissem meus joelhos, estariam todos impressionados, porque nós que falamos também caímos primeiro, muitas vezes. Mas nos levantamos e aqui estamos, não é? E nessa posição de entusiasmo, nessa posição de positividade, recebemos como uma compensação da natureza a ocitocina, que nos ajuda a abrir os nossos chakras para o amor. Temos, por exemplo, a endorfina, que nos ajuda a relaxar as tensões da musculatura. Mudando a forma de pensar, recebemos, por exemplo, a serotonina, que está ligada à autoestima, por exemplo. Isso tudo é ajuda do alto. Isso é ajuda do mecanismo de, do mecanismo de atuação da vida em nós. E não seria diferente para que esse esforço se mantenha, que nós também sejamos beneficiados pela dopamina, que nos faz sacudir a poeira. Opa, vou recomeçar. Eu perdi, mas eu vou ganhar agora. Eu vou ganhar dessa vez, não é? E como recompensa biológica do corpo, em nossa corrente sanguínea, nós temos o reforço, não é? Das sensações que nos fazem avançar no pensamento. Então, amigos, a responsabilidade que o personagem do texto não quis assumir, olvidou-se de assumir, não quis o distintivo no peito para que ele não tivesse a cobrança dos outros, talvez, né? Mas principalmente da sua própria consciência. Essa responsabilidade que o texto nos faz crer, acreditar de que é tão essencial, como atingi-la? Eu pergunto aos amigos,
dois segundinhos para a gente pensar. Como atingir essa responsabilidade que é tão cara aos espíritos? Vocês lembram o que Paulo de Tarso sempre falava e que escreveu na carta aos Coríntios? Porque quando sou fraco, é que sou forte. Vocês lembram disso? O que pode representar para vocês, amigos? Para mim, quer dizer o seguinte: porque sou fraco, ou seja, quando eu reconheço que tenho fragilidades, que tenho coisas ruins em mim, que não dou conta de tudo e estou em transformação, Paulo diz, é que sou forte. Então, para nós nos abrimos para a ajuda, para a mudança de hábito. Não é? Então, se nós reconhecemos com a nossa humildade de que somos estudantes da escolinha, a ajuda chega. Eu quero aqui perguntar para vocês se alguém duvida disso. A ajuda chega. Porque nessa escola, amigos, que estamos matriculados e não sabemos escrever a palavra amor, existe um professor olhando por nós e está atento para que nós aprendamos, através naturalmente das experiências e das refregas da vida, a escrever na cartilha do esforço. E ele nos ajuda. Ele nos ajuda. Quem duvida de que muitas vezes parece um milagre que certas coisas aconteçam na humanidade, mas acontecem. E que nós, que somos tão bons, tão profissionais em causar problemas, não é? Somos, muitas vezes, abençoados com a presença de espíritos que funcionam como tutores, apaziguando, ensinando, nos beneficiando com a sua presença. Então, respondendo aqui a pergunta que eu mesmo fiz, como atingi-la? Como atingir esse grau de responsabilidade necessário para progredir? Tendo persistência. Persistência, veja bem, persistência em nossa própria luta, porque a luta do outro pertence ao outro. A luta do vizinho pertence ao vizinho. É claro que você é solidário, você é um homem de bem. Lembra que o Cristo assim nos convidou? Ele convidou, não nos forçou. Ser um homem de bem é uma opção que gera resultados. Então, a persistência na nossa própria luta, ter boa vontade para acertar. Isso é o que é necessário, não é, amigos? E criar um processo de aceitação no coração, para que as lições, para que a prova que tomamos uma nota baixa possa ser estudada de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até acertarmos. E graças a Deus que a natureza das leis divinas assim permitem. Porque imagina vocês, quem aqui nunca bateu na face,
Eu espero que seja uma forma metafórica, tá? Mas quem aqui nunca foi motivo de escândalo? Quem aqui? Quem aqui não cometeu um deslize que queira uma segunda oportunidade para consertar? Quem aqui? A questão é que, muitas vezes, pela falta de humildade, a segunda chance nos chega como que automaticamente, porque, claro, se não temos condições de passar para o segundo ano, como vamos fazê-lo? Não existe esse negócio da mãe falar na escola não, viu? Não existe não. Porque Deus, que é nosso Pai, sabe o que existe em nossos corações. E Ele sabe quando estamos preparados, e Ele sabe quando a nossa intenção é escusa, quando a nossa intenção não corresponde com nossas palavras. E aí, reencarnamos em condições iguais ou piores e reclamamos. Já viu? E reclamamos, não é? Então, falamos aqui sobre aceitação e, para concluir, palavrinha de 4 letras, aprender a amar, não é? Aprender a amar. Mas, meu Deus, o que isso tem a ver com responsabilidade? Amar a si próprio é pré-condição para amar ao outro. Porque se você não se ama, se você não olha para você com uma sensação de responsabilidade, como, amigos, eu pergunto, como ter responsabilidade com o outro? Não quer dizer que você não venha a observar o outro com amor, colocando o outro na frente, mas ter consciência de que tudo que você faz para o outro volta para você de alguma forma é importante. Então, fechando as nossas palavras, fechando a nossa conversa, entusiasmo e responsabilidade não pode ser confundida com uma perda de qualidade, porque senão vira ansiedade e desamor. Se você não tem entusiasmo, se você não tem uma expectativa positiva para com a vida e para com o estudo, e que seja com o próprio espiritismo, se você faz de qualquer jeito, o resultado é o quê? A ansiedade, porque você duvida de si próprio. Então a gente começa a pensar, será que eu fiz direito? Será que o outro está preocupado com algum detalhe? Não é assim que acontece? Então, ansiedade é o efeito de fazer de qualquer jeito. E a nossa sociedade não é campeã nos dias de hoje de viver ansiosamente? Então, talvez a própria sociedade seja necessária para ela mudar o foco. Não é isso? Eu sei que sim. Falta Jesus no coração desta mesma sociedade ansiosa, que sem preocupar-se, sem dar atenção ao que o professor de todas as séries nos deixou intitulado, nós queremos criar regras para a satisfação de nosso ego, para a satisfação de nossas vontades, sem preocuparmos-nos com o foco, que deve ser passar de ano ou
dirigirmos-nos a Deus, não é? Então, essa fé, essa confiança que o Cristo nos ensinou e que se transforma em responsabilidade vivida com a humildade necessária para o recomeço, é a lição, uma das lições que Jesus escreveu em nossas vidas através das experiências que queremos evitar. Porque dá trabalho seguir a Jesus, não é, gente? Dá trabalho. Mas quando este trabalho é revertido em prazer, começa a facilitar. E aí, com o prazer de servir, com o prazer de ser instrumento de Deus na sua vida, mas também na vida do próximo, essa satisfação começa a criar foco e começa a fazer sentido esse trabalho especial de Jesus para criar o ambiente perfeito, na hora perfeita, da forma perfeita, para cada um de nós em nossas vidas. Não é assim? E desta forma, concluo satisfeito de também trabalhar, não é? Oferecendo esta gota no oceano de oportunidades que nos chega e que chegará para aquele que tem boa vontade de trabalhar e ter entusiasmo com Jesus. Que o Cristo nos abençoe e que possamos, com o texto da noite, nos esforçar e ser merecedores desta responsabilidade em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Assim seja. Tereza levantou a mão, Alberto. Sobre essa questão, né, se a lei de Deus está em nossa consciência, e aí vem, por que é que nós não obedecemos? E isso, nós temos a resposta no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 9, né? Que diz que o egoísta e o orgulhoso não conseguem obedecer às leis de Deus. Estão sim em nossa consciência, a gente sabe quando a gente está fazendo as coisas erradas. Esse é o ponto. Mas o orgulho, não é, Tereza? O orgulho e o egoísmo falam mais alto dentro de nós, as duas chagas que ainda tomam conta de nós, o orgulho e o egoísmo. E Santo Agostinho diz, né, que o orgulhoso acha que não tem orgulho, não. Acha que tem dignidade. E é exatamente isso o nosso ponto fraco. Conhece-te a ti mesmo. A gente nem se conhece. A gente acha que não tem orgulho, não tem vaidade. A gente acha isso. A grande maioria é assim. E a espiritualidade diz, o orgulhoso e o egoísta não conseguem ser obedientes. Exato. Quando a criança, o adolescente ou mesmo o adulto está prestes a cometer ato A ou B que seja falho, ele sabe se aquilo que ele vai fazer vamos dizer assim, é adequado ou não, né? É só uma questão da decisão de cada um de agir, né? É só uma questão da decisão de cada um em agir. Por isso que é tudo a escolha. Tudo a escolha. Às vezes nós não percebemos, não é? Com clareza, mas sentimos. Né? Nós temos essa percepção, essa intuição, não é? De saber que aquele caminho, aquela atitude, aquela ação não é a melhor.
não é a melhor. Mas o ímpeto, né, que o Alberto falou, né, de animal, nos vence. E aí, agimos do jeito A ou B, que nos faz mal, mas nós sabíamos que poderia nos fazer mal, não é? Como Teresa falou e Alberto enunciou. Mais algum irmão? Para a gente concluir. Então, passar a palavra para a Silmária. Ô, Sunhad, Senhor, se mulher que deu a resposta? ela saiu da sala já, há um tempinho. Foi, então Teresa Paula, Olá, boa noite. boa noite. Gostaria de fazer a prece de encerramento? Pode ser sim. Deixa eu só baixar aqui. Senhor Jesus, irmão maior, modelo e guia, Deus, Pai de amor, Pai de misericórdia, aqui estamos, Pai do céu, a te louvar na certeza que temos o teu amor por cada um de nós, na certeza da tua bondade, da tua justiça e misericórdia infinito. Mas também queremos agradecer por tudo que nos dás, por tudo que nos deste e nos dá até hoje. Agradecer por mais esta oportunidade de estudo, que tanto nos leva a chegarmos mais perto de ti. Mas também queremos pedir, Senhor, pedir ajuda para nossa transformação moral e que nós possamos sempre buscar hoje ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Ainda te pedimos, Senhor, pela paz no nosso planeta, te pedimos que tu possas iluminar e inspirar os nossos governantes, os nossos líderes, para que eles possam, Senhor, fazer mais pela grande maioria e que possam tomar decisões justas, equilibradas, pensando sempre no bem coletivo. Ainda pedimos por todos os irmãos que passam por momentos difíceis, mas na certeza de que tu conheces os nossos sofrimentos, as nossas angústias. E assim suplicamos, Senhor, dai-nos a luz em meio à escuridão, a esperança em nossas almas, ainda tão aflitas, ainda trazendo o orgulho, o egoísmo dentro de nós, ainda estamos tão necessitados. Então, dai-nos discernimento para conhecermos a nós mesmos. A gente pede, mas sempre dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade. Que assim seja. E assim seja. Em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, em nome de Maria, consideramos finalizados o trabalho dessa noite, desejando a todos muita paz e uma boa semana de trabalho. Que assim